Muito bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e é um prazer ter aqui você conosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Haja vista já ter falado bastante aqui no canal, é sobre quem é o anticristo. Esse vídeo tem como um dos objetivos mostrar que alguns canais e outras formas de comunicação tem propagado certas ideias a respeito do anticristo. Todavia, a maioria dessas ideias que identificam quem é o anticristo, elas partem de apenas de interpretações, não partem de textos bíblicos. Hoje, nós vamos ver um texto bíblico que se encontra em 1 João, capítulo 2, verso 18 ao 28, mas a gente vai ver apenas alguns trechos. Alguns acreditam que o anticristo, tá, pode ser Elon Musk, pode ser Putin, pode ser o presidente da França, pode ser nosso governo federal atual aqui no Brasil, pode ser também o Donald Trump. Então, a lista de quem é o anticristo não cessa. Cada dia que se passa, as pessoas que não estudam as escrituras criam evidências para comprovar que o anticristo já está atuando aqui na Terra. Alguns também afirmam que é o Papa. Bem, vamos ver tudo isso hoje e saber quem é o anticristo. A princípio, é importante dizer que quando a gente tem um mínimo de leitura bíblica, a gente vai entender o seguinte, que o anticristo ou os anticristos, tá? É todo aquele, ou são todos aqueles que negam o Pai e o Filho. E a única forma de você negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo é negar as Escrituras. Então, qualquer indivíduo, independentemente se é o presidente da Rússia, dos Estados Unidos, do Brasil, o próprio Papa, tá certo? Ou um pastor, independente de qualquer instituição, né? Ou que se tenha conhecimento, se essas instituições ou esse grupo de pessoas negam as verdades das escrituras, estamos diante, não a princípio diante do anticristo, mas diante de anticristos. Os anticristos, tá, que são vários, eles surgem dentro das igrejas, dentro das religiões, tá? Eles surgem a partir daí. Já o anticristo tem uma base religiosa muito forte, poderosa e também política. A gente vai ver aqui um texto bíblico que vai solucionar todas essas má interpretações que as pessoas fazem. Se você acredita que o Papa é o anticristo, ok, também concordo. Se você acredita que o anticristo é o pastor da sua igreja, ok, eu concordo. Se você acredita que o governo que estamos vivendo aqui no Brasil é a sede ou representa o anticristo, também concordo com você. Se é Donald Trump, também concordo. Putin, concordo. Desde que eles estejam negando as escrituras ou distorcendo, né? A partir desse princípio, a gente está lidando com anticristos. Mas o anticristo, o artigo O, o anticristo, ele só vai surgir após o arrebatamento da igreja. Então, se ele estiver vivo hoje em dia, que é um homem, ele ainda não foi revelado, portanto, não conhecemos exatamente quem é esse indivíduo aqui no mundo. Quem vai conhecer, quem de fato vai conhecer o anticristo é aqueles que ficaram fora do arrebatamento, tá? Aí esses vão lidar com o anticristo e a besta e o falso profeta e o dragão. Então, pela cronologia, pela escatologia, né, nós sabemos que o evento que vai permitir o aparecimento do anticristo é o arrebatamento. Quando ocorre o arrebatamento, sim, aí esse homem com poder extraordinário, extraordinário no sentido negativo, que ele levanta as trevas com ele, conseguirá
e enganar o mundo completamente, levando a uma falsa paz, a um caos e a um regime, a uma ditadura, a uma ideologia completamente devotada a ser contra Deus e os seus eleitos. Então, não sabemos quem é o anticristo. O anticristo, porém, podemos saber quem são os anticristos, no plural. Quem são os anticristos? Qualquer governo de esquerda, o Papa, as igrejas neopentecostais, enfim, esses são os anticristos, tá? Mas o anticristo não sabemos. Se você quiser saber quem é o anticristo, você deverá negar Cristo, e assim você vai se tornar um anticristo e ficar fora do arrebatamento. Aí você vai saber quem é o anticristo. Mas, graças a Deus, isso não vai acontecer conosco. Mas eu quero fazer aqui a citação do texto bíblico, tá? Que se conta em 1 João, capítulo 2, verso 18 ao 28, mas só alguns trechos. Por exemplo, filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem. Então, desde aquela época, nós sabemos que o anticristo vem. Veja só. Muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não é dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era nosso. Vós, porém, tem a unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então temos aí a evidência, tá? Uma das evidências, obviamente, para ouvir não ficar muito extenso. Citando para você, 1 João, capítulo 2, verso 18 diante. Então existe um grupo de anticristos, tá? Que são os soldados desse líder mundial, tá? E o próprio anticristo. Não sabemos quem é o anticristo, mas podemos saber quem são os anticristos. Eu estou aqui com o livro Os Mistérios do Apocalipse, de... Deixa eu mostrar aqui a vocês. De Joá Caetano, página 83. Diz assim... Agora, existem algumas perguntas. Uma delas é a seguinte: o anticristo já nasceu? O anticristo já nasceu? Mas assim, não podemos afirmar que se já nasceu ou não. Seu governo durará apenas 7 anos, né? Porque, de acordo com as escrituras, quando o anticristo surgir, aparecerá como uma pessoa adulta. E, como falei vocês, é após o arrebatamento. Durante a história mundial, ali depois do segundo século, né? Muitas personalidades históricas foram chamadas de anticristo, por exemplo, Napoleão Bonaparte, Hitler, Mussolini, o Papa, Alexandre o Grande e assim por diante, né? Os anticristos, eles não param de surgir. E na página 85, tem uma pergunta assim: quando o anticristo vai governar? Ele diz assim: a partir do momento em que a igreja for arrebatada por Jesus. Ou seja, estamos em paz, porque o anticristo não está reinando no momento, tá? O que está reinando nesse momento é o espírito do anticristo e os seus agentes, que são os anticristos, que eles, na maioria das vezes, advêm, nos grandes casos, de seitas cristãs, de falsas religiões, né? De grupos ligados à esquerda e também da direita. Então, todo cuidado é pouco por causa dos anticristos, que são milhares e milhares. Mas o governo do anticristo, que pertence à grande tribulação, só vai surgir após o arrebatamento da igreja. Uma última coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre o seguinte, uma outra pergunta. Qual o significado do termo anticristo? Basicamente é o seguinte: o anticristo, a princípio, será contra Cristo. Então, nós temos diversos líderes mundiais, sejam eles
da política ou da própria religião, tá? E temos também o seguinte: depois disso, ele vai se colocar no lugar de Cristo para pedir adoração às pessoas. Ou seja, uma das religiões mundiais que tem feito isso basicamente uma, tá? Como dentro daquele aspecto dos anticristos, né? É a Igreja Católica. Na verdade, a religião do catolicismo, né? Por quê? Porque o Papa, o Pontífice, esse indivíduo assume posições políticas e religiosas e se põe no lugar de Cristo, além de ser contra Cristo. Mas ele não é o anticristo, ele é um dos anticristos. Então, por meio desses exemplos, nós conseguimos solucionar duas coisas que às vezes confundem a nossa mente. É que o anticristo ou anticristo só vai surgir após o arrebatamento. Mas os anticristos, os agentes do mal, dentro ou fora das igrejas, das religiões, eles são contra as escrituras ou distorcem as escrituras, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, dessa resposta, desse assunto e quiser se aprofundar mais, nos ajude. Deixe seu like, comente, se inscreva, dê sua opinião, entre em contato conosco pelo WhatsApp 8870-9867, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.